Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessas últimas semanas, nós temos procurado tratar o tema das virtudes humanas e vamos continuar com esse tema de fundo ao longo das próximas semanas, lógico, com algumas variantes para também não tornar o tema enfadonho. E pelo que nós vimos até agora, primeiramente foi apresentada o que são as virtudes, a sua natureza. Na última vez falávamos dos vilões que podem atrapalhar a prática, a aquisição das virtudes. E talvez possa ficar a impressão que é uma realidade de fato importante, não só do ponto de vista espiritual, religioso, mas do ponto de vista espiritual humano, no sentido de uma realização interior do ser humano, na linha de sermos mais seres humanos, para dizer de uma forma. Então pode ficar a impressão que é uma realidade importante, mas muito dura, no sentido de difícil, e podemos olhar para algumas virtudes e achar que, bom, no meu caso aquilo lá é impossível. Então vamos aprofundar hoje numa realidade que serve como catalisador das virtudes, que é a vida da graça. Então, assim como na meditação anterior falávamos que precisávamos ser honestos para advertir sobre esses perigos diante da prática das virtudes, que é o orgulho e o hedonismo, então também é preciso atuar com honestidade para conhecer esse catalisador importante. O catalisador, ele indica algo que estimula mudanças. O catalisador, ele acelera o processo químico. Ele funciona como estimulante, incentivador, acelerador. Creio que é uma definição que serve muito para a graça, não só na luta para adquirirmos as virtudes, mas como um todo. A graça como esse estímulo para as mudanças, acelera as mudanças, é um estimulante, um incentivador, um acelerador. Uma e outra vez vamos voltando a umas definições importantes, e uma delas é que a vida de relacionamento com o nosso Senhor é uma ação conjunta entre nós e Ele. Então, nós, da nossa parte, o esforço pessoal, e da parte de Deus, justamente o auxílio da sua graça, para que aquelas coisas boas que nós queremos colocar em prática, de fato, cheguemos a colocá-las em prática. Sobre esse estímulo que a vida da graça é para nós, eu queria trazer aqui um episódio que talvez ajude a ilustrar como se estimula, como a graça estimula a vida, as ações de uma pessoa sem tirar a sua liberdade. Então eu trago aqui um episódio que ocorreu na vida da Montse Gracias, uma numerária que ela, muito jovem, com 18 anos, ela morre de câncer. E conta lá na sua biografia que um momento difícil eram os curativos que precisavam ser feitos.
porque sofria ela mesma e quem os fazia? Em geral, a sua mãe. E conta aqui a mãe da Montse. Às vezes parecia que não conseguiríamos aguentar. Quando conto essas coisas, há sempre alguém que diz: realmente, Manolita, não entendo como você poderia suportar tal coisa. E eu sempre respondo: olha, você comete um grande erro se acha que há algum mérito da minha parte. Posso assegurar-lhe que não houve. O que havia, e muito, foi uma grande graça, uma grande ajuda do Senhor. Portanto, se algo semelhante acontece com você, não precisa se preocupar. Deus irá ajudá-la e te dará a assistência que você não tem agora, simplesmente porque você não precisa dela. E além disso, Deus aperta, mas não sufoca. Tira de um lado e dá do outro, porque não quer que você fique louca de dor, porque a vida segue. Tem mais 8 filhos e é necessário seguir lutando. Agora, quando penso nesses meses, parece quase impossível para o Manuel e eu que fôssemos capazes de fazer aquilo. Eu me perguntei mais de uma vez: você foi capaz de fazer tudo sozinha? E eu sempre respondo a mim mesma: não. É a mais pura verdade. Nós realmente não fizemos isso. Deus nos ajudou e nos deu uma força, uma graça extraordinária para que não morrêssemos de tristeza e de dor por vê-la daquele jeito. É por isso que agora há algumas coisas que, quando me lembro, parecem quase irreais. Mas eram verdadeiras. Retirava as ataduras com total serenidade, apesar do mau odor que exalava aquilo. Quando removíamos as ataduras, sempre machucávamos um pouco a pele e lavávamos. E depois me sentava à mesa e comia como se nada tivesse acontecido. Eu até engordei. Então eu me sentava ao lado dela e rezava. Via o Senhor ali, sem nada de milagres. Eu sentia a presença dele naquela filha que estava morrendo. E quando não aguentava mais e estava prestes a chorar, eu saía para a rua, ou ia a uma igreja próxima e me acalmava. E então, com mais calma, eu voltava para casa, porque em casa eu não podia ficar chorando. É bonito, né? Essa descrição da mãe da Montse Graces, de onde ela tirava uma força que ela tinha consciência que ela não tinha. Do mesmo lugar, para dizer de uma forma, que ela tirou forças para levar em frente o cuidado da filha, nessa situação assim tão ingrata, nós tiraremos forças para exercitar as virtudes humanas. A graça. A graça, essa vida nova, essa força nova que se apresenta no ser humano como um empurrão, essa graça, essa vida nova diferente da existência comum dos seres humanos, uma vida particular e exclusiva dos que creem em Cristo, das pessoas que acreditam em Deus. Essa vida que o cristão começa a viver é a mesma vida de Cristo. Como assim? E entre ele e nós, entre Cristo e nós, se estabelece uma união diferente, uma união superior. Podemos dizer até que é uma união mais forte que entre os membros da sociedade humana. Pela graça, a nossa união com Deus é mais viva e forte que a nossa relação com os nossos pais, por exemplo. E essa união tão profunda que ela transforma, ela tem a capacidade de transformar radicalmente a nossa existência, tornando possível que a vida de Deus se desenvolva em nós como algo próprio. Como assim? A vida de Deus se desenvolve em nós como se nós fôssemos marionetes de Deus que vai nos controlando? Não, porque aí nós perderíamos a liberdade. Mas uma graça que atua na inteligência, uma graça que atua na vontade,
nós vemos como algo mais razoável e aquilo se apresenta com mais brilho para a nossa racionalidade ou no nosso coração. Para dizer de uma forma assim um pouco mais coloquial, a gente tem mais vontade por causa da graça de fazer aquilo. Tudo bem, concordo que não seja algo muito fácil de compreender aquelas pessoas que ouviram a doutrina de Cristo, essa doutrina de Cristo, diretamente dele, tiveram a mesma dificuldade. Por isso, Nosso Senhor ele utiliza uma comparação. Se nós quisermos, podemos conferir lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, bem no comecinho do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, o pé de uva, e meu pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Talvez numa passagem, um passeio pelo campo, já vimos isso, ou mesmo em outros lugares, você vê que um ramo, um galho, ele se desconectou lá da árvore, então ele está seco, porque ele não está sendo alimentado. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo, e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Um ramo seco não serve para muita coisa. Então joga fora, queima lá o ramo seco. Portanto, para captarmos o conteúdo da vida da graça, nós precisamos estar perto de Cristo. Mais que perto, atuar de fato como quem somos. Nós somos os seus filhos, filhos de Deus. Então, a primeira consequência da realidade da vida da graça é essa, a transformação, a nossa transformação em filhos e filhas de Deus. E como se dá isso na prática? Quando uma pessoa ela adota como filho aquela pessoa, aquele casal, eles podem dar o sobrenome, eles podem compartilhar com aquele filho os seus bens, a sua herança, e podem oferecer àquele garoto, àquela menina, carinho, mas eles não podem comunicar-lhe uma parcela da sua própria natureza, da sua própria vida. Não dá para transmitir o DNA, ou melhor, o código genético para aquela criança adotada. Na adoção divina é diferente. Quando nós somos batizados e somos adotados como filhos, filhas de Deus, se acrescenta algo que introduz uma melhora na vida pessoal de quem é batizado, de quem é adotado por filho de Deus. Nós temos, para dizer de uma forma, uma transformação do código genético. Mais propriamente, poderíamos dizer que a pessoa é divinizada naquele momento. Há, naquele momento do batismo, uma graça especial que recebemos, que é a graça santificante, essa ajuda divina que une a nossa alma a Deus. O que é unir essa alma a Deus? Uma graça que nos faz gostar de Deus, gostar das realidades de Deus, sem mesmo ter muito clara a sua pessoa, sem conhecê-lo muito bem. Não é interessante isso? Quando, no âmbito da amizade, nós gostamos muito de algo e queremos transmitir aquilo para que a pessoa goste também daquilo, porque é muito bom. E às vezes a gente não consegue.
Por mais que a gente descreva o que é aquilo, a sensação que nos causa, aquele amigo, aquela amiga não gosta como nós gostamos. Então, de alguma forma, essa graça que Nosso Senhor nos oferece no batismo e que nós podemos ir atualizando ao longo da nossa vida, faz com que a gente goste da realidade das coisas de Deus. Creio que estamos todos convencidos de que Deus é importante para nós e, além disso, nós contamos com o seu amor, esse desejo do nosso bem que Ele tem. Por isso, nós tentamos, de alguma forma, estar perto de Deus para corresponder a esse amor. E percebemos, infelizmente, também a facilidade com que tendemos a afastar-nos de nosso Senhor. Então, diante de toda essa realidade, é normal que nós procuremos proteger ao máximo a graça santificante nas nossas vidas, que nos proporciona a possibilidade de estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. Talvez, enfim, o exemplo não seja tão acertado, mas quando a gente vai comer um chocolate, quando éramos crianças ou não tão crianças, e é um chocolate muito bom, a gente quer que aquele sabor permaneça, então nós deixamos meio que derreter na boca. Então, diante dessa realidade da ajuda de Deus, proteger essa ação da graça em nós, para que essa graça ela não esvaneça, para que ela não vá embora. E não vai, lógico que não vai. Nós é que mandamos essa graça embora, esse é o problema. A graça santificante não é um dom passageiro, como um impulso que nos move a praticar uma ação boa ou omitir algo ruim. Na verdade, uma disposição de fundo, uma disposição estável, permanente, que somente perdemos ao cometer um pecado mortal. E essa disposição estável e permanente, talvez lembremos da meditação sobre as virtudes, é algo que está na natureza das virtudes também. Se nós temos o desejo de fazer algo bom e cultivar atos concretos para chegar ao hábito daquela virtude, e se a graça nos dispõe estavelmente na prática do bem, nós vamos entendendo como há uma sintonia grande entre a graça e as virtudes. Portanto, se a gente perde, por nossa culpa, essa graça santificante, nós podemos recuperar depois pedindo perdão na confissão. Agora, durante a pandemia, e só nesses momentos, pedimos perdão diretamente ao nosso Senhor. Mas recuperar logo essa disposição estável para que a gente possa permanecer na prática daquela virtude que nós vemos necessária para a nossa vida. Portanto, a graça é isso, né? Um impulso que nos dispõe à prática de coisas boas. E não podemos confundir a graça como uma espécie assim de anestesia. Pela ação da graça, eu já não tenho mais dificuldade alguma, nada mais me custa. Não, a vida da graça não é a anestesia. Como a mãe lá da Monte, que nós vimos no início, lhe custava fazer os curativos, mas percebia uma força, um impulso que não era propriamente dela para conseguir aquilo. Para uma pessoa em estado de graça, as contrariedades, as dificuldades custam como sempre custaram. E qual a diferença? Nós sentimos maiores disposições para enfrentar as dificuldades, sobretudo aquelas relacionadas com o colocar em prática os mandamentos que Deus nos deixou. Me vem à cabeça agora uma história de um rapaz que um dia ele se apresentou na porta de um dos centros da obra, de uma das casas do Opus Dei, e tocou lá a campainha. Foi lá uma pessoa atender e ele se apresentou: olha, eu sou fulano
e estou aqui porque eu queria conhecer o Opus Dei. Aquela pessoa que atendeu ficou lá contente e ao mesmo tempo surpreso lá com a visita, e se apresentaram e aquela pessoa lá que atendeu a porta perguntou: mas quem te trouxe, quem te indicou aqui? E ele falou: olha, foi a graça. Poxa, né? Interessante, né? E foram lá, conhecendo lá a casa, as atividades, e o rapaz lá que foi vendo, conhecendo o centro, você vê que algumas coisas ele já sabia. E aí aquela pessoa que o atendeu: poxa, mas como você sabe dessas atividades aqui? Bom, a graça. Caramba, né? Esse homem tem uma vida espiritual profunda. Bom, e mais umas outras perguntas, e a graça para lá, a graça para cá, até que numa das perguntas e respostas ficou claro que a graça era a namorada dele, se chamava a Graça. Então, o que tem a ver com a nossa história aqui, né? É que a Graça, a namorada dele, no caso, explicou, falou, mas ele teve que ir lá, né? Ele teve que colocar o seu esforço. Então, mutatis mutandis, a graça santificante é um estímulo parecido com esse. Não é, insisto, não é uma anestesia que eu vou fazer aquilo lá meio que no automático. Nós sentimos maiores disposições para enfrentar as dificuldades, sobretudo aquelas relacionadas com o colocar em prática os mandamentos que Deus nos deixou. E como isso se dá? A graça santificante concede-nos uma espécie de armadura para a luta espiritual, por exemplo. Os pensamentos, as nossas ações, os desejos. À medida que vamos aprendendo a lidar com a ação da graça, nós percebemos como estão mais sob controle, como estão mais dirigidos a procurar o que agrada a Deus e não tanto a nossa satisfação pessoal. E viveremos, assim, a vida de verdadeiros cristãos, aquelas pessoas conhecidas não simplesmente por admirarem a vida de Cristo, mas por lutarem, por reproduzirem em cada uma das suas ações os ensinamentos de nosso Senhor. E a consequência de tudo isso, de viver a vida da graça, que a vida de Jesus se fará presente nas nossas vidas. Através das nossas ações, do nosso empenho por dar bom exemplo, as pessoas verão vestígios de Cristo em nós, não somente pessoas educadas, pessoas decentes. E por isso se sentirão animadas a seguirem nosso Senhor, porque veem que é bom aquele estilo de vida. E isso nada mais é do que a santidade. Sermos parecidas com Cristo. Portanto, é um tema importante nesse âmbito da prática das virtudes, para ficar claro que Nosso Senhor não nos pede impossíveis, mas que nós lutemos. E se algo se apresenta, algo bom se apresenta como impossível para nós, saber que Nosso Senhor vai dar as graças necessárias para levarmos aquilo em frente. Mas isso da prática das virtudes, todo o tema da vida cristã, olha, eu ainda acho muito exigente. Eu acho que é muito duro viver tudo isso, viver lá os mandamentos. Talvez valesse a pena olhar para um acontecimento presenciado pelo próprio Jesus. Então vamos forçar um pouco a imaginação para entrar na cena. Isso está lá no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Podemos dizer a mão atrofiada, talvez por um problema de nascença. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo.
Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. Jesus é Deus, então sabia o que eles estavam pensando. E disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Até aí tudo bem, aquele homem ele tinha um problema na mão, não tinha um problema nas pernas ou nos pés. E aí que vem a cena espetacular. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Então Jesus pede o impossível para aquele homem. Parece até um pouco estranho o pedido que faz Jesus ao homem, com a mão lá atrofiada, porque pede justamente o que não podia fazer. E aquele homem provavelmente já conhecia a fama de Jesus, embora se sentisse sem forças, confia em Cristo, faz o máximo que pode para esticar o braço e consegue, e é curado. Aquele homem, apesar das suas experiências anteriores, esforçou-se por fazer o que o Senhor lhe dizia e a mão ficou curada. E ele curou-se graças a quê? A força divina das palavras de Cristo, mas também pela sua docilidade em levar em frente aquele esforço que era pedido. Então assim é que atua a graça de Deus. Perante defeitos que nos parecem insuperáveis, perante ações que nunca vamos conseguir, parece que nunca vamos conseguir ser constantes para chegar a consolidar uma virtude, perante metas de melhora pessoal que se apresentam excessivamente ambiciosas, o Senhor pede muitas vezes essa mesma atitude, confiança nele. Confiança nele manifestada em fazer o que está ao nosso alcance. Nós somos preguiçosos, por exemplo. Olha, com a graça de Deus nós melhoraremos, vamos pedir isso. Mas é preciso o esforço da nossa parte. Assim como aquele homem fez o esforço para esticar a mão, assim como aquele rapaz teve que fazer um esforço para conhecer lá o centro da obra, nós queremos vencer a preguiça, nós vamos rezar e fazer um esforço para pular da cama assim que o despertador toca. E vamos fazer um esforço para estudar mesmo sem vontade. E vamos prestar atenção na aula, mesmo que seja muito chata, e contar com a graça de Deus. Nós percebemos uma tendência ao egoísmo. Lógico que com a graça de Deus nós avançaremos e conseguiremos pensar mais nos outros, mas é preciso falar mais das coisas dos outros e menos das nossas. Diante de um plano, é preciso procurar o que gostam os outros e não só o que nós apreciamos. E o namoro está lá um pouco desordenado. Com a graça de Deus é possível amar muito e querer muito e, ao mesmo tempo, conservar um clima de pureza. E para isso é preciso exigência. Para isso é preciso não ceder naqueles pontos que já se sabe que desviam do caminho do namoro cristão. Se não nos faltar empenho, a graça realizará maravilhas com esses esforços que parecem valer pouco. Agora, só os esforços pessoais, só o esforço pessoal é complicado. Assim também como só a graça, não conseguiremos chegar àquilo, porque nosso Senhor, Ele oferece a graça e conta com esse esforço pessoal. As virtudes, as qualidades humanas, elas se desenvolvem nas situações do dia a dia. E a santidade é cultivada pela fidelidade em ações que por si mesmas seriam irrelevantes se não estivessem continuamente vivificadas pela graça. Cada dia um pouco mais, comenta São José Maria, como se tratasse de talhar uma pedra ou uma madeira. É preciso ir limando asperezas, tirando defeitos da nossa vida pessoal, com espírito de penitência, com pequenas mortificações. Depois, Jesus Cristo vai completando o que falta, por essa ação da graça. Por isso, se diz que Deus, quem realmente realiza a obra da santidade, a nossa melhora pessoal,
quem move as almas, mas contando com a nossa colaboração. Assim como contou com a colaboração daquele homem. Se aquele homem tivesse pensado, poxa vida, né? Eu faz 15, 20, 30 anos que eu tenho essa mão atrofiada. Ele está me falando para esse cara justamente o que eu não posso. Se ele tivesse ficado na sua teimosia ou no seu modo de ver as coisas, não teria dado para fazer um milagre. Contando com o muito que nosso Senhor faz e o que é pequeno da nossa parte, por aí nós vamos levar a nossa luta. Nossas ações ridículas, pequenas, poderão influenciar decisivamente o andamento do projeto que Deus tem para cada um de nós. Ele quer enviar a sua graça, Ele quer ajudar-nos, mas conta com a nossa cooperação pessoal. Uma cooperação, uma disposição habitual da nossa parte, que se torna realidade no dia a dia, no minuto a minuto, e não nos grandes momentos, não naqueles momentos onde Nosso Senhor conta com a nossa reação heroica. Olha, se não tiver essa atitude heroica nas pequenas coisas do dia a dia, nós não teremos forças para viver a heroicidade no grande. Talvez já tenhamos ouvido falar nos mártires, esses homens, essas mulheres que deram a vida para Deus. Não dá para imaginar um homem, uma mulher que habitualmente fosse preguiçoso, egoísta e tivesse envolvido na luxúria e, de repente, no momento do martírio, tem uma reação espetacular. Talvez um ou outro caso, mas na maioria dos casos eram pessoas que foram fiéis a Deus, nesse desejo de amar a Deus, no pequeno, no dia a dia, no pouco. Então, cooperação da nossa parte. Em primeiro lugar, rezar. Manter o firme propósito de não deixar de rezar, porque a entrega, a obediência, a mansidão do cristão nascem do amor e para o amor se orientam. E o amor leva à vida de relação, à conversa assídua, à amizade. A vida cristã requer um diálogo constante com Deus. Se a gente não reza, essa sintonia com Deus, como diz no âmbito corporativo, não vai virar, não vai acontecer. Não por culpa de Deus, mas por culpa nossa. Não estamos nos abrindo a que Deus faça. Por isso, cooperação da nossa parte, quando nós cultivamos um generoso espírito de sacrifício, sobretudo nos momentos mais custosos. Espírito de sacrifício, porque na vida de Cristo o Calvário precedeu a ressurreição e o Pentecostes. E esse mesmo processo se deve reproduzir na vida de cada cristão. Sacrifício, como nós estamos falando no tema das virtudes, o sacrifício dirigido para a realização daqueles atos que constituirão aquela virtude consolidada. E um sacrifício, muitas vezes, de recomeçar quando, por algum momento, por algum motivo, nós paramos com aquelas ações, com aqueles atos. E o esforço por estarmos unidos a Deus, contando com as suas graças nas batalhas da vida diária, esse esforço nos ajudará a aceitar as contrariedades, grandes ou pequenas, de cada dia, com mais serenidade, com maiores desejos de enfrentá-las, de resolvê-las, não porque nós estamos envolvidos pela graça, que é uma anestesia. Não, insisto. Estaremos envolvidos pela graça que nos que nos estimula a reagir perante aquelas solicitações. Vamos terminando a nossa conversa aqui com Deus, com a sua graça e com a proteção de Santa Maria. Não nos cansaremos de lutar em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida por sermos parecidos a Jesus Cristo, justamente através das virtudes que vamos lutando por adquirir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.